Oi pessoal, boa tarde a todos. Me foi pedido que trouxesse uma pequena mensagem, uma pequena reflexão sobre gratidão, sobre coração grato, uma vez que hoje é o Dia de Ações de Graças e também estamos na semana que a nossa igreja dedica a esse tema. Ao longo da semana, várias mensagens vocês têm reparado aqui no grupo dos trabalhadores, enfim, e queria também trazer uma pequena reflexão. Acredito que esses dias você já tenha parado para pensar sobre gratidão a Deus, que nos dá sustento, que sustenta o planeta, o universo. A Bíblia diz que um dia discursa outro dia e não há som nenhum, mas a sabedoria de Deus ali sendo derramada, sendo entoada. E por isso eu escolhi esse fundo aqui, ó. É uma paisagem bem de selva, né? Mas isso para lembrar a nós que Deus sustém nas suas mãos a natureza. Diz também em outro salmo que é Ele que dá o alimento a todos, todos esperam dele. Se Ele dá, nos fartamos. Se Ele por acaso não der, passamos fome. É Ele que nos sustenta, então sejamos gratos a Ele por causa disso. Outra coisa, dá para ver ali, ó, como anda a sua saúde? Falando em Fiocruz, né? Enfim. Eu sei que alguns de nós temos tido notícias difíceis, mas acredito que a maioria de nós segue com a saúde boa. Seja um caso ou outro caso, que sejamos gratos a Deus, porque é verdade que Ele que nos tem sustentado. Se passamos por momentos difíceis, Ele está conosco e nos ajuda a superar, a suportar, a passar por esse momento. Se estamos bem, é porque Ele assim permitiu e nos tem abençoado. Mas apesar dessas coisas, para o vídeo não ficar muito longo, uma coisa me chamou muita atenção esses dias. Estava lendo o texto do episódio em que chega uma mulher, a Bíblia fala que era uma mulher perdida. E ela chega perto de Jesus, chora aos seus pés, com as suas lágrimas ela molha os pés de Jesus, lava os pés dele com as suas lágrimas, depois seca com os cabelos e depois unge os pés dele com unguento. E isso tudo aconteceu na casa de um fariseu chamado Simão. Então Simão retruca, né? Ele pensa, se ele soubesse quem é essa mulher, que ele sabia que ela era uma mulher pecadora. Então Jesus devolve para Simão e ele fala, olha Simão, eu cheguei aqui e você não me beijou, mas ela não para de me beijar desde a hora que eu cheguei. Você não ungiu os meus pés, mas ela está ungindo aqui com as próprias lágrimas. Você não fez uma série de coisas e ela está aqui fazendo. Então ele comparava a reação do fariseu com a reação da mulher pecadora. E em seguida, Jesus completa dizendo o seguinte, ele fala que a quem muito for perdoado, muito ama. Quer dizer, que se eu fui perdoado de muitos pecados, quer dizer que eu amo muito ao Senhor, porque eu me sinto grato pelo tamanho da graça que eu recebi. Então, eu estava parando para imaginar qual era a diferença entre os pecados do fariseu e os pecados daquela mulher. Talvez, se a gente fosse parar para pensar, qual dos dois merecia o inferno antes de se encontrar com Jesus? Qual dos dois, se Jesus estava falando que a quem muito é perdoado e a quem pouco é perdoado, talvez os dois tivessem sido perdoados naquele episódio. Mas qual dos dois merecia ir para o céu? Nenhum dos dois. Qual dos dois merecia ir para o inferno? Os dois. Então qual dos dois era menos pecador? Acredito que aos olhos de Deus, nenhum dos dois era pouco pecador o suficiente para ir para o céu. Porque afinal, todos eles eram antes inimigos de Deus, assim como nós. Então, se formos parar para pensar nisso, quem pouco é perdoado, pouco ama, talvez a visão que o fariseu tivesse de si mesmo fosse sim a questão aqui. Talvez ele não tivesse percebido que ele era tão digno do inferno quanto ela. Ele era tão digno de justa punição pelos seus pecados quanto ela. Mas ele talvez não tivesse percebido. E eu estava imaginando o que faria a mim hoje me sentir tão grato, tão amoroso com alguém e tão grato de tamanho livramento que me faria chegar ao ponto de beijar os pés de alguém. De chorar desesperadamente, de chorar copiosamente a ponto das minhas lágrimas serem suficientes para lavar os pés de alguém. E a verdade é que todos nós fomos salvos de um grande e terrível fim. Todos nós fomos resgatados por um Deus que morreu pagando a nossa culpa, pagando a nossa justa punição, recebendo sobre si.
Então, amigos, a quem muito é perdoado, muito ama. Olhemos para nós hoje. Tenhamos uma noção melhor, e eu peço a Deus que nos conceda isso, e peça junto comigo se você concorda. Temos uma noção melhor, iluminados por Deus, uma noção melhor de quem nós somos realmente, de quem nós éramos antes de Jesus e do tamanho da enrascada que nós fomos libertos, sabe? Da qual nós fomos libertos. Olhemos para Cristo, olhemos também para nós mesmos e compreendamos melhor o tamanho da graça que nós recebemos. A verdade é que se o fariseu tivesse melhor noção, ele saberia que ele também deveria estar ali beijando os pés de Jesus, chorando aos pés dele, ungindo os pés, ao invés de se comparar com ela e se achar menos pecador, que nós possamos também ter uma atitude como a da mulher, olhando para nós mesmos, reconhecendo a nossa queda, nossa depravação total e louvando o nome do Senhor por causa do grande livramento que Ele nos deu. Deus abençoe a todos, um ótimo dia de ações de graças, Ele se agrade de nós. Boa tarde.